Esqueça foguetos de carga repletos de batatas espaciais. A verdadeira questão que define o sucesso ou o fracasso de qualquer missão permanente é: como uma colônia de humanos pode sobreviver e prosperar em Marte se cada refeição tem que ser colhida e não entregue? Se você é fascinado pelos mistérios de Marte, pela engenharia da sobrevivência e quer acompanhar cada passo dessa jornada épica, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. O maior desafio para a agricultura no planeta vermelho não é apenas a falta de água, que sabemos existe vastamente em forma de gelo subsuperficial nos polos e em latitudes médias, mas sim a toxicidade e a esterilidade do solo. O rególito marciano, a poeira fina que cobre a superfície de Marte, é rico em percloratos, sais altamente oxidantes e venenosos que aniquilam a vida terrestre. Não se trata apenas de plantar sementes. Trata-se de criar um ecossistema hermeticamente selado onde a agricultura possa sequer existir. A solução inicial para contornar essa barreira química reside em sistemas de circuito fechado, tipicamente chamados de Bioregenerative Life Systems. Dentro desses habitats pressurizados, a agricultura será totalmente desassociada do solo nativo. É aqui que a hidroponia e a aeroponia se tornam mandatórias. Na hidroponia, a água, reciclada em ciclos quase perfeitos, não é usada para irrigar solo, mas sim para fornecer nutrientes essenciais diretamente às raízes suspensas em uma solução mineral. Essa técnica permite um crescimento acelerado e controlável, otimizado para a luz artificial de LEDs, que podem compensar a menor intensidade solar que atinge o mundo marciano, onde a radiação é também uma ameaça constante. As fazendas verticais de Marte serão verdadeiros laboratórios de crescimento, produzindo culturas de alto rendimento e rápido ciclo, como alfaces, rabanetes e batatas doces, que fornecem calorias e, crucialmente, o oxigênio necessário para os habitantes. Mas mesmo a hidroponia exige suprimentos. Os primeiros colonos não poderão depender eternamente de módulos de nutrientes trazidos da Terra. É aqui que entra a engenharia de recursos in situ. Pesquisas atuais buscam métodos de lavagem e filtragem eletroquímica do rególito marciano para descontaminar os percloratos, transformando o solo tóxico em um substrato inerte que pode, eventualmente, sustentar culturas mais robustas como trigo e soja, adicionando complexidade e variedade à dieta. E há o ar. A atmosfera rarefeita de Marte é composta por cerca de 95% de dióxido de carbono. Para nós, é veneno. Para as plantas, é a matéria-prima essencial da fotossíntese. O uso inteligente de greenhouses pressurizadas e transparentes permitiria não apenas proteger as culturas da radiação, mas também bombear esse CO2 abundante, acelerando o crescimento vegetal a taxas que podem superar as da Terra. É a ironia cósmica. A maior falha de Marte é também o seu maior trunfo para a agricultura. Essa fusão de biologia e engenharia, o controle absoluto da luz, da água e do ar, define o futuro da alimentação no planeta vermelho. Estamos falando de uma revolução agrícola, onde a colheita é feita sob uma cúpula de pressão, no único lugar do universo onde o ar é, literalmente, a chave para a sobrevivência humana. A sobrevivência de longo prazo no planeta vermelho não depende apenas de dominar o ar, exige que dominemos a Terra sob nossos pés. O maior paradoxo da agricultura marciana reside no solo. O regolito de Marte, esse pó fino e avermelhado que cobre o planeta, contém todos os minerais essenciais para a vida vegetal. O problema, contudo, é que ele também carrega o veneno. Estamos falando dos percloratos. Esses sais altamente reativos, deixados pela intensa radiação solar e pela química do ambiente marciano, são tóxicos para a maioria das formas de vida terrestres e, em altas concentrações, impedem o crescimento de qualquer cultura que tentemos plantar diretamente. O regolito não pode ser usado em natura. É por isso que a primeira geração de fazendas marcianas será, em grande parte, uma operação de engenharia química e não apenas biológica. A solução mais imediata para contornar a toxicidade é simplesmente não tocar no solo.
As grandes cúpulas transparentes abrigarão sistemas massivos de hidroponia e aeroponia, onde as raízes flutuam em névoa nutritiva ou em soluções aquosas, completamente isoladas do substrato marciano. Isso maximiza o controle e a eficiência, eliminando o risco da contaminação por percloratos. Entretanto, o sonho de uma colonização verdadeiramente autossuficiente exige que, em algum momento, usemos os recursos locais. O transporte de toneladas de substrato estéril da Terra é inviável. Portanto, a próxima fase da agricultura marciana envolve a remediação do regolito. Os cientistas estão explorando duas abordagens, a lavagem e a bioconversão. A lavagem é um processo de mineração sofisticado, utilizando a água extraída das vastas reservas de gelo subterrâneo, especialmente nas latitudes mais baixas ou em locais como Hellas Planitia. Essa água, que é o recurso mais precioso de Marte, seria usada para dissolver e lixiviar os percloratos do regolito, tornando o resíduo mineral limpo e utilizável. É um processo que exige reciclagem de água a quase 100%, pois desperdiçar um único litro de H2O no planeta vermelho é um luxo que a humanidade jamais poderá pagar. A bioconversão, por sua vez, é mais elegante. Envolve a introdução de micro-organismos extremófilos, bactérias desenvolvidas em laboratório, capazes de se alimentar e neutralizar os percloratos, transformando o veneno em subprodutos inofensivos. Esse processo lento, mas promissor, poderia, ao longo de décadas, começar a preparar campos abertos de solo marciano, pavimentando o caminho para culturas que não exigem o confinamento total das cúpulas. Mas, seja qual for o método escolhido, hidroponia de alta tecnologia ou solo remediado, o desafio final da produção de alimentos em Marte não é apenas cultivar, mas sim fechar o ciclo. Em um planeta onde cada átomo é um recurso finito e valioso, nada pode ser desperdiçado. A sustentabilidade não é uma escolha ética, é uma exigência física. O que acontece com os restos das plantas, com as raízes descartadas e, crucialmente, com o resíduo orgânico dos próprios colonos? A resposta a essa pergunta define a fronteira entre uma visita temporária e um assentamento permanente. A solução para fechar o ciclo de vida em Marte não reside na superfície, mas sim no subsolo, nas entranhas de cada habitat. Em um mundo onde a decomposição natural é um processo quase inexistente devido ao frio extremo e à falta de biodiversidade microbiana, os colonos não podem esperar que o lixo orgânico simplesmente apodreça. Eles precisam projetar a podridão. É aqui que entram os bioreatores. Estes tanques herméticos e pressurizados são o estômago artificial da colônia. Eles recebem a biomassa não comestível, caules fibrosos, raízes mortas, folhas descartadas e, crucialmente, o efluente humano. Dentro desses sistemas fechados, comunidades especializadas de bactérias e fungos, cuidadosamente importadas da terra e mantidas em condições ideais de calor e umidade, trabalham incansavelmente. O objetivo principal é a remediação e a criação de fertilizante de alta qualidade. Transformar resíduo orgânico complexo em nutrientes simples e biodisponíveis é vital para reabastecer os canteiros de rególito ou as soluções hidropônicas. Mas a engenharia de circuito fechado exige mais do que apenas adubo, ela exige proteína. As plantações de vegetais e frutas fornecem carboidratos e vitaminas essenciais, mas são ineficientes na produção de proteína e gordura em volume. O transporte contínuo de barras de proteína da Terra é insustentável. A colônia de Marte precisa de uma fonte proteica que prospere na reciclagem. Essa fonte é o reino fungi. Os cogumelos são os mestres recicladores do mundo marciano. Eles não requerem luz solar, prosperando na escuridão e utilizando a celulose residual, o lixo fibroso das plantas, como substrato para crescer. Eles convertem o que seria um problema de descarte em uma colheita de proteína completa, rica em aminoácidos essenciais e, o que é igualmente importante, em texturas variadas. Além dos cogumelos, cientistas propõem o cultivo de proteína de célula única, SCP, dentro dos bioreatores. Trata-se de leveduras e algas que se alimentam diretamente do resíduo de amônia e CO2, crescendo exponencialmente e podendo ser colhidas como uma pasta rica em nutrientes.
É a forma mais rápida e eficiente de gerar massa proteica, embora exija um processamento cuidadoso para se tornar palatável. A sustentabilidade em Marte não é apenas plantar tomates, é gerenciar o fluxo de átomos. Cada grama de nitrogênio e fósforo que sai do corpo de um colono deve ser capturada, processada e reintroduzida no sistema de cultivo. A eficiência dessa cadeia de reciclagem, que liga o banheiro ao jardim através do bioreator, é o que garante que o assentamento possa sobreviver indefinidamente na superfície de Marte. No entanto, à medida que a colônia cresce e a dieta se torna cada vez mais dependente de proteínas recicladas e vegetais cultivados em ambientes controlados, uma nova preocupação emerge. A comida pode ser nutritiva, mas será satisfatória? A mente humana exige variedade, sabor e a experiência sensorial que o planeta vermelho, em sua austeridade, teima em negar. O próximo desafio não será apenas cultivar calorias, mas sim cultivar cultura. A paisagem culinária inicial de Marte é uma paisagem de eficiência impiedosa. Cada caloria é contabilizada, cada litro de água é reciclado. Os colonos sobrevivem com uma dieta de vegetais de estufa, algas ricas em proteínas e a pasta de microproteína processada pelo bioreator. É o auge da engenharia nutricional, mas o paladar, o órgão mais teimoso do corpo humano, começa a se rebelar. A nostalgia da terra não se manifesta apenas em saudades de casa, mas na urgência por um bife suculento, por queijos complexos, por algo que exija mastigação e ofereça um perfil de sabor que vá além do verde ou nutritivo. O desafio é claro. Para que a colônia floresça e não apenas sobreviva, ela deve replicar a complexidade da proteína animal sem consumir os recursos de um planeta inteiro. A resposta reside na bioengenharia avançada, o próximo passo na produção de alimentos em Marte, a agricultura celular. Não é preciso criar fazendas de gado na gravidade de 38%, basta cultivar as células. Em hangares pressurizados, longe da radiação da superfície de Marte, bioreatores gigantescos atuam como úteros artificiais. Neles, células musculares e adiposas de animais terrestres, talvez um bovino, talvez um suíno, são cultivadas. O meio de cultura que as alimenta é a chave da sustentabilidade marciana. Em vez dos soros caros usados na Terra, os cientistas de Marte utilizam hidrolisados de algas e fungos, cultivados localmente e otimizados para absorver o CO2 da fina atmosfera marciana. O resultado é a carne cultivada, um tecido biologicamente idêntico, mas com uma pegada de carbono quase nula no mundo marciano. No entanto, a carne cultivada em tanques tende a ser insípida. O sabor, a textura e o aroma que associamos à carne grelhada vêm de complexas interações moleculares que o bioreator simples não consegue replicar. É aqui que entra a engenharia de sabor. Os laboratórios de Marte se tornam cozinhas químicas. Usando leveduras e bactérias geneticamente modificadas, os bioprodutores, eles sintetizam os ésteres, aldeídos e cetonas responsáveis pelo sabor umami, pela sensação de gordura e pelo aroma de nozes da carne maturada. Estes compostos são então injetados ou misturados à proteína cultivada. Esta revolução não se limita à carne. A produção de laticínio sem vacas e a fermentação de queijos complexos a partir de micro-organismos transformam a proteína de algas em algo reconhecível e delicioso. Os micologistas, os cultivadores de fungos, descobrem que certas espécies de cogumelos, otimizadas para o regolito marciano desinfetado e os gases locais, podem formar estruturas densas e fibrosas que imitam o frango ou o peixe, oferecendo a variedade de textura que a mente humana tanto anseia. Ao dominar a agricultura celular e a síntese de sabor, os colonos superam a ditadura da dieta básica. Eles transformam a sobrevivência em culinária. Mas, por mais que a tecnologia avance, a comida cultivada em cubas e tanques ainda carece de algo fundamental: a conexão com a terra. Até agora, a vida vegetal tem dependido inteiramente de sistemas hidropônicos fechados. No entanto, a vastidão do planeta vermelho oferece um recurso aparentemente infinito, embora tóxico: o próprio regolito marciano.
O próximo passo na saga da comida marciana não será apenas replicar a vida, mas adaptá-la para florescer no solo real deste novo mundo. Será que os humanos podem transformar a poeira avermelhada e venenosa de Marte em uma horta aberta? A verdade é que a vastidão do planeta vermelho é, quimicamente, um veneno. O regolito marciano, essa poeira avermelhada que cobre o planeta, é rico em percloratos. Esses sais, remanescentes da química da superfície, são tóxicos para a maioria das formas de vida terrestres e precisam ser neutralizados antes que qualquer semente possa sequer germinar. A primeira geração de agricultores marcianos não será vista com pás ou arados, mas com complexos sistemas de filtragem e processamento. O desafio inicial é a desintoxicação em massa. Isso exige a extração de água do gelo subsuperficial de Marte, utilizando-a para lavar o rególito em tanques gigantes, drenando e separando os percoratos em soluções concentradas. É um processo que consome tempo e energia, transformando o solo tóxico em um substrato inerte. Mas inerte não é o mesmo que fértil. Mesmo depois de limpo, o rególito é apenas pó mineral. Ele não possui a complexa teia de matéria orgânica e nitrogênio que define a terra fértil da Terra. O próximo passo, portanto, é a engenharia do solo. Os colonos devem criar artificialmente o topsoil, um processo lento que depende da reciclagem total de resíduos. Tudo o que é orgânico, restos de culturas hidropônicas e até mesmo resíduos humanos tratados devem ser compostados e misturado ao rególito purificado. Esta nova terra, criada a partir de poeira e lixo, é o berço da agricultura de superfície. Para acelerar o processo de enriquecimento, os cientistas introduzem organismos pioneiros. Bactérias e cianobactérias geneticamente modificadas, capazes de fixar o nitrogênio atmosférico, que é abundantemente disponível como parte da fina atmosfera de CO2 de Marte, são inoculadas no solo. Elas trabalham como fábricas de nutrientes em escala microscópica, transformando o substrato estéril em um ecossistema funcional. As primeiras hortas de regolito em Marte não são abertas aos céus. Elas estão protegidas dentro de domos e estufas pressurizadas, onde a temperatura e a umidade podem ser rigorosamente controladas. O regolito tratado serve como um amortecedor térmico e uma âncora física para as plantas. O sucesso inicial é monumental, colheitas que crescem no solo real de um novo mundo. Mas esse avanço traz consigo uma nova fragilidade. A gravidade de Marte, a 38% da terrestre, impacta a retenção de água e a forma como as raízes se desenvolvem. Além disso, mesmo dentro das estufas, a radiação cósmica e solar que penetra na fina camada de regolito ameaça a vida microbiana essencial que sustenta a fertilidade do solo. A grande questão da sustentabilidade não é mais se podemos cultivar em Marte, mas como manter o solo vivo. O desafio futuro está na gestão desse ecossistema artificialmente criado, garantindo que o ciclo de nutrientes não se quebre no ambiente implacável da superfície. Para que as fazendas de Marte prosperem, os humanos precisam aprender a proteger a vida que não podem ver, a intrincada rede de micro-organismos que são a verdadeira fundação da comida marciana. E para isso, terão que encarar o maior inimigo da vida na superfície, a radiação. A radiação em Marte não é apenas um perigo para os astronautas, é uma ameaça existencial para a microbiologia do solo. As partículas de alta energia, vindas do Sol e do espaço profundo, destroem as cadeias de DNA que sustentam a vida essencial. Se a fundação da comida marciana depende de bactérias e fungos para decompor o rególito e fixar o nitrogênio, a solução óbvia e inevitável para proteger essa fundação é enterrá-la. A visão romântica das primeiras estufas transparentes na superfície de Marte deu lugar à dura realidade da agricultura subterrânea. Os túneis de lava, ou as cavernas escavadas no regolito, tornam-se o ventre protetor da civilização marciana. A regra é simples: para cada metro de rocha ou solo acima das plantações, o nível de radiação cai drasticamente, oferecendo uma blindagem perfeita. A profundidade não apenas protege contra os raios cósmicos, mas também garante uma estabilidade térmica que seria impossível de manter nas amplitudes extremas da superfície de Marte.
Sob o manto protetor do planeta vermelho, no entanto, surge uma dependência tecnológica crítica: a luz. O Sol, que é gratuito e abundante na Terra, precisa ser substituído por vastos painéis de LED. Essa não é apenas uma questão de iluminação, é um cálculo de eficiência energética rigoroso. Os engenheiros de alimentos de Marte não estão apenas cultivando, eles estão projetando o espectro. Cada cor de luz deve ser calibrada precisamente para otimizar a fotossíntese de culturas específicas. Um vermelho profundo para o crescimento vegetativo, um azul específico para a floração. A engenharia da luz em Marte se torna um campo de estudo tão vital quanto a gestão da água. É a fonte de energia primária para a produção de biomassa e exige um fluxo de eletricidade constante e maciço. A falha de um reator nuclear ou de um sistema geotérmico próximo a essas fazendas subterrâneas significaria a morte imediata e irreversível de todo o ecossistema alimentar. A comida marciana, portanto, será a mercadoria mais cara e energeticamente intensiva já produzida pela humanidade. O desafio de cultivar sob a superfície de Marte não é apenas químico ou biológico, mas fundamentalmente industrial. A vida, mesmo a vegetal, exige o calor e a luz que o mundo marciano não oferece. A sustentabilidade dessas colheitas depende inteiramente da capacidade humana de gerar energia em uma escala que desafia os limites atuais da engenharia. E para manter essas vastas cavernas agrícolas em operação, os colonos terão que dominar o sistema de energia mais potente e perigoso já transportado para o espaço, a fissão nuclear. A energia da fissão nuclear é o coração pulsante que sustenta a biosfera artificial. Não se trata apenas de manter as luzes acesas, mas de replicar o Sol com uma precisão que a natureza jamais alcançaria. Os vastos painéis de LED que cobrem o teto dessas câmaras agrícolas subterrâneas não emitem luz branca genérica. Eles são calibrados milimetricamente, focando nas frequências azuis e vermelhas, o espectro exato que otimiza a fotossíntese para cada espécie cultivada. Para alimentar milhares de colonos, a área de cultivo sob a superfície de Marte deve se estender por quilômetros cúbicos. Isso transforma a agricultura em uma operação industrial vertical, onde cada metro cúbico é otimizado através de prateleiras hidropônicas que se elevam por dezenas de metros. O calor residual gerado pelos reatores nucleares e pelas próprias lâmpadas de alta potência, que seria um problema em qualquer instalação terrestre, torna-se um ativo crucial. Ele é redirecionado através de trocadores de calor para manter a temperatura ideal do solo e do ar nas estufas subterrâneas, um ciclo fechado de energia e calor vital para a sobrevivência no planeta vermelho. A escolha do que cultivar reflete uma matemática implacável: máxima caloria e nutrição com um mínimo de insumo e espaço. As culturas iniciais não são grãos complexos, que exigem vastos campos e muito tempo de crescimento, mas sim as super-raízes e vegetais folhosos de ciclo rápido. Batatas, adaptadas para crescer em camadas hidropônicas, oferecem densidade calórica e versatilidade, exigindo apenas água e nutrientes controlados. Espinafre e rúcula, com seu rápido retorno, garantem a ingestão de vitaminas essenciais. Essa dependência de sistemas fechados levou ao desenvolvimento de biorremediadores microbianos. São bactérias e fungos cuidadosamente selecionados para decompor o resíduo orgânico vegetal, transformando-o novamente em nutrientes solúveis para as plantas. Em Marte, o conceito de lixo não pode existir. Tudo deve ser reciclado. A sustentabilidade dessas vastas fazendas depende de um equilíbrio biológico que nunca é alcançado na Terra, pois está inteiramente sob controle humano. Mas a agricultura marciana revela uma variável inesperada: a gravidade de 38%. Os cientistas descobriram que, embora as plantas cresçam mais altas devido à menor atração, o desenvolvimento dos tubérculos e a distribuição de nutrientes nas folhas são alteradas. As raízes tendem a ser mais longas e finas, exigindo um ajuste constante na composição da água e na intensidade da luz. A comida cultivada em Marte é, essencialmente, uma nova forma de vida, adaptada não apenas à estufa de alta tecnologia, mas ao próprio campo gravitacional do mundo marciano.
Dominar a luz, o calor e o ciclo de nutrientes foi o primeiro passo para garantir a segurança alimentar básica. O desafio final, no entanto, não é técnico, mas biológico. Garantir que essa dieta sintética e altamente controlada, cultivada em condições gravitacionais alienígenas, seja suficiente para sustentar a saúde humana a longo prazo. A próxima fase da produção de alimentos exige a integração de sistemas que vão além da simples horta, buscando a fonte de proteína mais eficiente e controversa já desenvolvida. A resposta à escassez de proteína na dieta marciana reside em tanques de aço polido, não em campos de cultivo. A agricultura celular, a produção de carne sem a necessidade de um animal inteiro, torna-se a espina dorsal da nutrição no planeta vermelho. Em biofábricas subterrâneas, protegidas da radiação da superfície de Marte, células-tronco de mamíferos são nutridas em bioreatores massivos. O desafio não é apenas replicar o tecido muscular, mas fazê-lo usando o mínimo de insumos terrestres possível. Os açúcares e aminoácidos necessários para alimentar o crescimento celular não podem ser importados indefinidamente. Eles precisam ser extraídos das colheitas de alta eficiência cultivadas nas estufas, a glicose dos tubérculos, o nitrogênio do processamento do ar e da reciclagem de resíduos. Este sistema exige uma integração quase simbiótica entre as hortas hidropônicas e os laboratórios de carne. O que a planta produz, o bioreator consome. O que o bioreator libera, em termos de calor e nutrientes residuais, é reintroduzido no sistema de cultivo vegetal. A microgravidade relativa de Marte, cerca de 38% da gravidade terrestre, apresenta um desafio único para a engenharia de tecidos. As células, acostumadas à pressão hidrostática terrestre, se comportam de maneira diferente quando flutuam em menor gravidade. Os engenheiros de alimentos marcianos tiveram que projetar bioreatores que usam forças centrífugas suaves para simular a pressão ideal, garantindo que a carne cultivada não seja apenas segura, mas que tenha a textura e o perfil nutricional que o corpo humano exige. É um ciclo de produção onde a engenharia e a biologia se fundem sob a luz artificial, criando um produto alimentar perfeitamente otimizado. A carne cultivada em Marte não é um luxo, mas um componente essencial para fechar o ciclo de carbono e nitrogênio dentro da colônia. Sem a capacidade de converter biomassa vegetal excedente e resíduos em proteína densa e reutilizável, o sistema entra em colapso. A segurança alimentar básica foi alcançada. Os colonos podem crescer e se sustentar indefinidamente, desde que os reatores permaneçam ligados. Mas, mesmo com a proteína garantida e o ciclo de nutrientes fechado, resta uma última e complexa questão: a diversidade e a experiência sensorial. Comer a mesma batata geneticamente modificada e a mesma carne cultivada em laboratório, ciclo após ciclo, ano após ano. Sustentar a vida é uma coisa, sustentar o espírito humano, outra. A próxima fronteira da produção de alimentos no mundo marciano não é técnica, mas palatável. A sustentação calórica e proteica é a fundação da colônia, o alicerce biológico que garante que o corpo humano funcione. Mas a mente humana exige mais. A monotonia da dieta baseada em batata e biomassa processada é um risco psicossocial tão grande quanto a falha de um reator. O próximo grande desafio da agricultura marciana é, portanto, a engenharia de sabores. No mundo marciano, o sabor é uma mercadoria de luxo, caro em energia e espaço. Não se trata de cultivar campos de especiarias, trata-se de biopotes dedicados, onde a eficiência do cultivo é substituída pela intensidade do resultado. Pense em pimentas exóticas, grãos de café ou o simples prazer de um tomate com acidez correta. Estes são cultivados em ambientes hermeticamente controlados, onde cada unidade de luz e nutriente é otimizada para maximizar a produção de voláteis orgânicos, VOCs, os compostos químicos que definem o aroma e o sabor. Os cientistas no planeta vermelho não estão apenas modificando plantas para resistir à baixa pressão ou para crescer em rególito, eles estão modificando-as para explodirem em sabor. O objetivo é criar super sabores concentrados, que possam ser usados em pequenas quantidades para revolucionar o paladar da dieta básica.
A cebola marciana, por exemplo, pode ser geneticamente programada para produzir 10 vezes a quantidade de sulfóxidos responsáveis pelo seu pungente aroma, permitindo que uma única unidade saborize um lote inteiro de massa proteica. O sal, essencial para a palatabilidade, apresenta um desafio único. Embora existam depósitos de sais de perclorato no solo de Marte, estes são tóxicos e exigem processos de purificação energética intensos. A solução mais prática se torna a reciclagem e a produção biológica. Algas halófilas, que prosperam em ambientes salinos, podem ser cultivadas em tanques de bioreatores, extraindo e concentrando cloreto de sódio puro a partir da água residual processada. É um sistema de recuperação de sabor, garantindo que o ciclo de nutrientes fechado inclua também o ciclo de tempero. Ao longo de sóis e anos, enquanto a colônia se estabelece, o conceito de comida de Marte começa a se diferenciar. O ambiente de baixa gravidade, a luz vermelha filtrada e a composição mineral única, mesmo que apenas como substrato inerte, podem inevitavelmente levar a pequenas mudanças químicas nos produtos. Surge a ideia de um terroir marciano. O desafio final é transformar a necessidade técnica em cultura. A comida, em sua forma mais primária, é a celebração da vida. Em Marte, ela se torna o elo mais forte com a Terra, mas também a marca da nova identidade. As batatas roxas de ciclo rápido, a carne de célula vermelha e a alga espirulina enriquecida não são apenas combustível. Elas são a base para a criação de pratos inteiramente novos, adaptados às limitações do sistema, mas enriquecidos pela engenharia de sabor. A produção de alimentos em Marte começou com a luta desesperada pela sobrevivência, focada em calorias mínimas e eficiência de massa. Evoluiu para a criação de ciclos de vida fechados e autossuficientes. Agora chega a sua fase mais ambiciosa: sustentar a alma humana. A capacidade de cultivar e saborear um simples morango, mesmo que geneticamente modificado e extremamente caro em quilowatts, é a prova de que a humanidade conseguiu mais do que apenas sobreviver na superfície de Marte. Ela conseguiu florescer. A segurança alimentar no planeta vermelho não é apenas uma questão de reatores e biopods, mas sim a manifestação de uma vontade inquebrantável de replicar e talvez até superar a complexidade e a alegria do nosso lar original. E é essa diversidade, essa capacidade de recriar a experiência sensorial da Terra que garante que a pegada agrícola em Marte seja, de fato, permanente.